Seja bem-vinda você, pessoa, a essa nossa sexta videoaula do curso médio de filosofia do Filosofitas. Na nossa fita aula anterior, a gente passou por um momento de aprendizagem em que o central era a civilização científica e tecnológica no contexto do ser humano, diante da imensidão do universo e a curiosidade que ele tem em desbravá-lo. A gente falou de crenças religiosas e opções partidárias influenciando as interpretações e as escolhas por delimitações nos temas do conhecimento científico. Falamos das ciências humanas, da Guerra Fria, da corrida espacial e da nova corrida espacial. E a gente terminou refletindo sobre a necessidade de pensarmos e agirmos para a sobrevivência das gerações futuras no nosso planeta Terra. Nessa sexta fita aula, a gente vai trabalhar uma situação de aprendizagem dividida em 4 momentos envolvendo como objeto de conhecimento filosófico a arte como forma de pensamento, a produção de significados e a reflexão estética. O tema trabalhado será a cultura e os equilíbrios e desequilíbrios entre o local e o global. A categoria continua sendo tempo e espaço. A habilidade a ser fortalecida é a capacidade de analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Como situação-problema, continua a pergunta: como os meus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Antes de adentrarmos no sugerido para o primeiro momento de aprendizagem dessa nossa sexta fita aula, é importante a gente situar que é o momento da gente se aproximar da reflexão estética. A estética, como a gente viu lá na primeira fita aula, é um campo de investigação ou atividade filosófica, ou tendência filosófica. Lembra daquelas imagens das corujinhas que a gente apresentou? Vamos observar agora especialmente a corujinha da estética. Olha só. Vamos dar uma olhada na fita aula número 1. A estética. Ela se relaciona a reflexões sobre o belo, a beleza, a sensibilidade artística, a arte, o gosto, o gostar e o não gostar. Nessa aula agora, você será convidado e convidada a desenvolver um olhar mais atento para as produções artísticas que compõem a cultura. Para início, a ideia do currículo paulista é que você pesquise e registre suas impressões sobre o significado de 4 palavras. São elas arte, representação, pensamento, estética. Lembrando, sempre bom lembrar, nesse curso livre médio de filosofia, junto com o conteúdo e as formas de veiculação pedagógica, é nuclear, está no núcleo, o fato da gente estar tentando executar algo que foi planejado e pensado no currículo paulista. A pergunta que fazemos é até que ponto a gente consegue, de fato, vivenciar relações de ensino e de aprendizagem com a filosofia, passando esse conteúdo planejado no currículo paulista. Pode pausar a fita e pensar. E pesquisar sobre as 4 palavras. Vamos lá: arte, representação, pensamento, estética. Eu não sei o que você achou por aí, mas a partir de um dicionário Roais e de reflexões pessoais, eu vou te apresentar algumas definições ou significados que podem dar força para que você passeie com os conceitos. Vamos lá. Arte. 1. Produção consciente de obras, formas ou objetos, voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia. 2. Produção consciente de obras, formas ou objetos
voltada para a expressão da subjetividade humana. Terceira definição ou significado de arte: obra humana de funções práticas e ou mágicas, posteriormente considerada bela e ou sugestiva. Quarto significado: forma de conhecimento que flui junto às sensações, emoções e percepções interpretativas ligadas a variedades de cores, sons, cheiros, sabores, formas e ou sinestesias. A quinta definição, isso tem relação com as nossas fitas aulas aí para trás, nós inclusive já falamos sobre isso lá. Forma de conhecimento que responde que as coisas são o que se pode perceber, pensar ou sentir a partir de cores, sons, cheiros, sabores e ou formas. Por fim, a última definição, o significado que fica registrado aqui é o número 6. Forma de conhecimento que coloca garantias no conhecimento verdadeiro via experiências pessoais, individuais, de fruição ou desfrute de cores, sons, cheiros, sabores e formas. Muito material para se pensar. Olhe com carinho essas frases de significados no fórum de discussões e comente sobre elas. O que é arte, afinal? Vamos lá para outra palavra. Representação. 1. Ideia ou imagem que concebemos do mundo ou de alguma coisa. 2. Nas artes cênicas, ato de representar papéis, atuação. 3. Reprodução por meio de escultura, pintura e gravura. 4. Na psicologia, uma imagem intencionalmente chamada à consciência e mais ou menos completa de um objeto qualquer ou de um acontecimento anteriormente percebido. 5. Na filosofia, operação pela qual a mente tem presente em si mesma a imagem, a ideia ou o conceito que correspondem a um objeto que se encontra fora da consciência. Vamos para outra palavra, estética. 1. Na filosofia, o campo de investigação, tendência, área ou parte da filosofia voltada para a reflexão a respeito da beleza sensível e do fenômeno artístico. 2. Harmonia das formas e ou das cores, beleza. 3. Ramo ou atividade profissional que tem por fim corrigir ou minimizar problemas cutâneos, capilares, etc., assim como conservar a beleza física de uma pessoa. Por fim, vamos de nada mais, nada menos que a palavra pensamento. 1. Ato ou efeito de pensar. 2. Aquilo que se pensa. 3. Faculdade que tem como objetivo o conhecimento. 2 pontos. A inteligência. 4. Maneira de julgar, opinião, ponto de vista. 5. Faculdade de fantasiar, imaginar. 6. Observação que resulta da reflexão ou meditação. Falando de pensamento, dessas várias formas de pensar o pensamento, desde uma opinião até uma reflexão, passando por uma meditação, passando pela imaginação, a gente acha que seria importante olhar para a palavra em ação. A ação nas palavras, quando os substantivos viram verbos. Então, a gente separou 5 significados para o verbo pensar. Vamos lá.
O primeiro deles é o pensar transitivo direto, indireto e também intransitivo. É quando ele significa submeter algo ao processo de raciocínio lógico, exercer a capacidade de julgamento, dedução ou concepção, do tipo pensei algo, ou pensei sobre algo, ou ainda simplesmente como pensei. O segundo significado para o verbo pensar é um verbo transitivo direto e transitivo indireto. Quando a definição é determinar pela reflexão. Eu penso no que fazer, ou penso o que fazer. Ou uma outra definição, ter como intenção, pretender. Por exemplo, eu pensava em ir embora amanhã. O outro significado para o verbo pensar é um pensar transitivo indireto. Procurar lembrar-se, imaginar. Por exemplo, pensava em muitas imagens. Por fim, o quinto significado que aparece para o verbo pensar, que nós separamos aqui, é o pensar transitivo direto. Ser de opinião, de parecer. Por exemplo, penso o contrário que ele pensa. No fórum, como sempre, há um espaço para que a gente converse sobre esses conteúdos. Dê uma olhada lá e compartilhe seus pensamentos e sentimentos com a gente. Seguindo nesse primeiro momento de aprendizagem, depois dessas investigações sobre os termos, a proposta curricular é que a gente possa refletir sobre um gênero artístico-musical específico, lidando com os conceitos de sociologia, aculturação e assimilação. O estilo ou gênero escolhido pelo currículo e que a gente manteve é o chamado sertanejo. A gente poderia ter considerado outro gênero, mas a justificativa para a escolha do sertanejo é muito interessante. Aparece em o gráfico que o currículo nos apresenta e que mostramos agora. A fonte desse gráfico é o YouTube e ele mostra que durante a pandemia da Covid-19 em 2020, das 18 lives com maior audiência simultânea no mundo todo, mais de 10, pode contar aí, foram apresentações de conjuntos brasileiros classificados como sertanejos. Outro dado que o currículo apresenta, embora ele não cite a fonte exata, é que a maioria dos vencedores de um programa de talentos de TV cantava sertanejo. Então, diante dessa evidência toda do estilo, é que se propõe pensar: o que é o sertanejo? O que podemos pensar a partir das relações do gênero sertanejo com os processos que a gente citou agora há pouco, da aculturação e da assimilação? Antes de seguir, vamos tentar esboçar uma resposta sobre o que é o sertanejo. Para fazer isso, a gente vai se utilizar de um livro da série Primeiros Passos. O livro se chama exatamente O que é Música Sertaneja, e ele foi escrito pelo professor Valdenir Caldas. Na discussão específica sobre o sertanejo no fórum dessa fita aula, a gente também disponibiliza uma entrevista de 2020 com o professor sobre o tema no programa Diversidade e Ciência da Rádio USP. Fica o convite aí para você escutar e conversar com a gente lá sobre o que você sentiu e pensou. A gente acha que é importante que fique claro para você que uma resposta sobre perguntas como essa, o que é o sertanejo ou o que é a música sertaneja, parte sempre de um referencial. Isso é importante. No caso, o nosso referencial aqui será o professor Valdenir Caldas, e com esse livro, que é parte da pesquisa de mestrado que ele fez e foi publicado em 1976 com o título Acorde na Aurora, Música Sertaneja e Indústria Cultural. Ela é considerada uma das mais importantes obras para entender características específicas da música sertaneja e seu processo histórico. O professor, ele vai partir da distinção entre a música caipira e a música sertaneja. Ainda que parte da música sertaneja seja chamada de caipira por alguns,
o professor vai diferenciar, entendendo a música caipira como uma manifestação espontânea, coletiva e com função de união cultural e social no universo do trabalho rural. É uma definição mais originária. A música caipira, ela envolve misturas de danças e canções contendo elementos sagrados e profanos, misturando culturas europeias, africanas e indígenas. Só para ter uma ideia, o professor Valdenir ele cita como exemplo dessas danças e canções que influenciam a música caipira as seguintes: o recortado, a folia do divino, a cana verde, a chula, a dança de São Gonçalo, todas essas da tradição portuguesa, a congada, o lundu e o batuque, que vem da tradição africana, a tarantela italiana, o fandango espanhol e o cururu, a catira ou cateretê indígenas. A música sertaneja, de alguma maneira ligada à música caipira, é chamada propriamente de sertaneja quando o seu tempo é regrado pelas peças de gravação e reprodução inseridas no contexto urbano industrial. A primeira gravação se dá em 1929 com a produção do disco da Turma Caipira Cornélio Pires. Inclusive, vocês podem procurar esse disco nas fontes de streaming, a gente encontra facilmente. O gênero sertanejo, então, ele segue na história com nomes como Alvarenga e Ranchinho, Tunique e Tinoco, e Léo Canhoto e Robertinho. Esses últimos, para você ter uma ideia, eles trouxeram os instrumentos elétricos do rock para o gênero, além de trazerem também elementos do cowboy estadunidense e do faroeste do cinema italiano, o bang bang. Da década de 90 para cá, a gente vê aparecer os new caipiras, como o Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, Christian Ralph, Zezé de Camargo e Luciano, João Paulo e Daniel, Jean e Giovanni, e por aí vai. O movimento da arte sertaneja, ele vai seguindo industrializado, submetido aos moldes e modelos do mercado fonográfico e das tendências ou reproduções sociais nas representações e pensamentos das pessoas, no que entendem por arte, no que entendem por concepções de estética, de beleza e harmonia. Surge o arrocha sertanejo, o sertanejo universitário, o feminejo, Luan Santana, Gustavo Lima, Vitor e Léo, Marília Mendonça, Maiara e Maraísa. No feminejo, para a gente conversar um pouquinho, há afirmações do empoderamento e da liberdade femininas. Mas veja só, atenção aqui nesse nosso curso médio de filosofia. Pode pausar. Essa informação acerca dos conteúdos das canções, no caso no feminejo, ela serve mais para investigações sociológicas ou então filosofar junto às tendências da política ou da ética. Quando a gente fala de estética, nós estamos falando de um ser possível pensar no que seja o belo, o harmonioso. E essa beleza e harmonia, nós falamos em termos de experiências. Experiências nos pensamentos e nos sentimentos. Mas experiências nos teus pensamentos, nos teus sentimentos do quê? Afinal, experiência de que tipo? O que se experimenta com a estética? Que tipo de coisa se experimenta nos pensamentos ou nos sentimentos que vão servir de material para a estética? São experimentadas sensações de cores, sons, cheiros, sabores, de formas estáticas, formas em movimento, de sensações também, de misturas dessas coisas todas, as sinestesias. Por exemplo, o cheiro de uma cor, o sabor de um som. Nesse sentido, que informação sobre, no caso aí, o feminejo que a gente estava falando, nos ajudaria a pensar esteticamente ou com a estética? Um exemplo possível é falarmos sobre as sensações sonoras com o feminejo, as sensações rítmicas, de movimento, de dança. Por esses caminhos, o que a gente observaria é a incorporação de elementos rítmicos, como o pop, a música eletrônica, o funk. Veja só que curioso
pensar que se lá atrás as incorporações, né, da música caipira eram da dança de São Gonçalo, da congada, do cateretê, hoje essas incorporações têm sido feitas com o funk, com o pop eletrônico. Tempos diversos, história. Vamos ler um trecho do livro O que é música sertaneja. Sofrendo a concorrência e a influência de outros ritmos latino-americanos, como a guarânia paraguaia, o rasqueado espanhol e o bolero mexicano, a música sertaneja iria consolidar-se no meio urbano, tornando-se mais um produto da indústria cultural. A partir de, sobretudo, nos fins dos anos 50 e começo dos anos 60, a música sertaneja se distanciaria inteiramente das suas origens rurais, nada mais tendo a ver com a música caipira, de onde surgiu em 1929. Olha só o que o professor diz aqui, nada mais tendo a ver com a música caipira. Será? Bom, vamos continuar aqui na leitura. É bem verdade que esse distanciamento, embora muito lento, já era perceptível mesmo antes dessa época. E rigorosamente pode-se dizer que o processo de descaracterização da música caipira, que redundaria no surgimento da música sertaneja, inicia-se mesmo ainda com o próprio Cornélio Pires, em 1929. As transformações eram inevitáveis, uma vez que a música caipira seria adaptada ao consumo de massa do meio urbano. Assim, a música sertaneja, pode-se dizer, é produto da tentativa bem-sucedida de se fundir elementos da cultura rural e da cultura urbana. Interessante essa síntese, né? A música sertaneja é produto da tentativa bem-sucedida da fusão de elementos da cultura rural e da cultura urbana. Um pause. Se quiser, rebobine, volte. Descanse, durma. O que temos aqui é uma oportunidade da gente refletir sobre um gênero musical, a música sertaneja e todas as suas variações. O objeto de conhecimento filosófico que a gente está tendo acesso é a arte como forma de pensamento, a produção de significados e a reflexão estética. Já o tema, não sei se você se lembra, é a cultura e os equilíbrios e desequilíbrios entre o local e o global. A gente falou há pouco que iríamos trazer para junto de nós conceitos das ciências sociais ou da sociologia, a aculturação e a assimilação. Seguindo nesse primeiro momento de aprendizagem, depois dessas investigações sobre os termos, a proposta curricular é que a gente possa refletir sobre um gênero artístico-musical específico, lidando com os conceitos de sociologia, aculturação e assimilação. Pois bem, a pergunta que se faz é a seguinte: o sertanejo sofreu aculturação ou por conta da assimilação o que se tem aí não é mais sertanejo? Essa pergunta, ela está lá no currículo paulista e ela pode nos ajudar a ter uma reflexão estética e uma reflexão sobre a produção de significados do sertanejo enquanto arte propriamente. Pensamentos podem chegar que digam respeito ao objeto de conhecimento filosófico dessa fita. Porém, eu peço para que fique em destaque agora o tema da videoaula, que é a cultura e os equilíbrios e desequilíbrios entre o local e o global. Dito isto, vamos ver um significado inicial possível para os conceitos de assimilação e aculturação, para depois a gente voltar e tentar responder aquela pergunta. Vamos lá. Aculturação. Processo social resultado do encontro de duas culturas, ocasionando a interpenetração entre essas culturas e consequentes modificações do estado anterior ao encontro. Olha só essa imagem. Ela ilustra processos de aculturação. Nessa foto, veja aí que os indivíduos da cultura Campa, no Acre, eles se utilizam de pinturas faciais
de roupas e de pulseiras indígenas junto de relógio e roupas ocidentais. A gente pode dizer que a cultura dos Campa passou por processos de aculturação que a modificaram. Então, esse é o conceito de aculturação. Vamos ver agora o conceito sociológico de assimilação. É um processo social de ajustamento interno pelo qual indivíduos e grupos aceitam e adquirem padrões comportamentais, tradições, sentimentos e atitudes de uma outra cultura. Na foto anterior, a gente pode pensar que a cultura dos Campa, a gente pode concluir aqui, que passa por processos de ajustamento. Ainda que não seja um processo completo de assimilação, pois a gente vê ali que eles estariam ainda a resistir, né? Com o uso de pinturas, as pulseiras e algumas roupas indígenas. Ainda que o uso do relógio ali, ele passe a ameaçar toda uma forma de sentir, de ser e de estar no tempo, tradicionalmente, né, daquele povo. Agora que a gente passeou um pouco por essas definições, pensamos em alguns exemplos a partir desta imagem dos Campa, vamos voltar para a pergunta que está lá no currículo paulista. Será que o sertanejo sofreu aculturação ou o que temos hoje é outra coisa, que eclodiu de um processo de assimilação? A pergunta, ela se mostra de uma forma no currículo que ficam as seguintes alternativas aí. Ou o sertanejo se modificou em partes, mantendo elementos de suas origens e história, ou ele teria se transformado em algo totalmente diferente, né, no caso da assimilação, que já não guardaria mais referências do que ele foi um dia. O que você acha? Pensa, por exemplo, na cultura local do seu grupo, ou de um grupo outro. Pensa na cultura regional, em termos de cidades, cidades vizinhas, ou então determinados bairros da sua cidade, na zona rural, as zonas rurais da sua cidade. Pensa de forma mais global, uma cultura nacional, ou quem sabe até uma cultura mundial. Como que fica pensar a música sertaneja em cada uma dessas diferentes óticas e visões? É possível pensar a música sertaneja em relação aos artistas que a produzem, mas também em relação ao público que a consome, nos eventos e meios de comunicação que a veiculam, na indústria cultural que gira dinheiro com ela e por aí vai. Quem são, afinal, os artistas chamados sertanejos que se beneficiam e aqueles que se prejudicam em função de planos de promoção das mídias sociais, dos meios de comunicação? É possível a gente pensar nas transformações da aculturação e da assimilação como sendo motivadas pela indústria cultural? Por grupos econômicos, por grupos políticos, por grupos do esporte, por grupos da religião, etc. O que você acha? Essa pergunta vai estar transformada lá no fórum, em uma discussão específica. Vamos conversando. Chegamos no nosso segundo momento dessa nossa fita aula que trata sobre a arte, a reflexão estética. A proposta desse momento é a fruição ou desfrute através do olhar. Vamos olhar atentamente para duas imagens. Se for preciso, pause o vídeo e entre nos links que estão ali no nosso fórum e use do recurso de zoom, da alta definição de reprodução. Explore bem essa imagem, veja essa imagem. Preste atenção a ela. Vamos lá. Essa imagem que aparece agora. Pensando-se no que nós conversamos no momento primeiro da representação, o que ela te representa? Quais pensamentos e sentimentos te chegam olhando para essa imagem? Vamos respirar. Trata-se de uma pintura rupestre, com cerca de 11 mil anos de idade.
Ela foi encontrada na floresta amazônica, na Serra da Capivara, na cidade de Monte Alegre, no Pará. Quando você recebe essa informação, que ela foi produzida por seres humanos há mais de 10 mil anos atrás, isso te provoca alguma coisa ao reolhar a imagem? Olha a imagem aí de novo. É, vamos ler um trecho do material didático chamado História da Arte, escrito pela professora Lucésia Pereira para a Universidade do Sul de Santa Catarina. Vou pegar o texto aqui. As imagens artísticas mais conhecidas remontam ao período em que o homem possuía um reduzido domínio do mundo natural, vivendo da caça e da coleta. Um dos exemplos mais destacados da sua arte são as pinturas encontradas nas cavernas, também chamadas de arte rupestre. Essas artes, diz a professora aqui, são encontradas em praticamente todas as regiões do planeta. Seguindo, note que os animais aparecem pintados do modo mais natural possível. Por isso atribui-se à pintura do período paleolítico um caráter naturalista, ou seja, a busca por representar as coisas mais próximas de sua aparência no natural. O artista pré-histórico trabalhava em cavernas escuras, com iluminação reduzida, fator que acabou sendo decisivo para a preservação das imagens que hoje conhecemos. Em alguns casos, ele fazia sulcos nas paredes e, posteriormente, pintava os mesmos com tintas feitas a partir do carvão, óxidos minerais, substâncias vegetais e sangue animal. O sentido dessa arte somente pode ser compreendido pela árdua luta pela sobrevivência que os homens da pré-história tinham que empreender para driblar as dificuldades que a sobrevivência lhes impunha. O que se pode apurar do seu legado artístico é que já, nesses primórdios, a arte foi de fundamental importância para que pudessem expressar suas crenças, seus medos e seus desejos. Mesmo sendo de extrema importância dentro da dinâmica cultural das sociedades pré-históricas, as suas realizações artísticas não possuíam o sentido atual que damos às obras de arte. Naquele momento, inexistia uma ideia para designar o que é arte. O processo de abstração ou a capacidade de destacar um ou mais elementos de uma realidade complexa era ainda um fator em desenvolvimento no período pré-histórico. Um último parágrafo aqui dessa obra da professora Lucésia é o seguinte: estas imagens não foram criadas para serem apreciadas no sentido em que isto é feito em nosso meio. A explicação mais aceita sobre o significado da arte pré-histórica é que ela possuía um sentido mágico. Imagem e realidade eram inseparáveis para homens e mulheres pré-históricos. Tudo parece indicar que havia a crença de que aprisionar o animal na pintura garantia que o mesmo fosse feito na caçada. Não havia uma separação reconhecida entre o objeto representado e aquilo que efetivamente ele representava. Diante dessas informações, dessas leituras, o que um novo olhar para a imagem te causa? No que ele está diferente daquele primeiro olhar? A respeito especificamente dessa discussão a respeito do sentido mágico da arte pré-histórica, ainda que sejam coisas distintas, é interessante nós começarmos a pensar na relação que existe entre a arte e a mitologia, entre a arte e a religiosidade, a arte e a religião, e as religiões, a arte e as espiritualidades. Nós não vamos adentrar em detalhes nesse curso médio de filosofia, mas fica o convite para pensarmos nos nossos futuros cursos, quem sabe de filosofia ou quem sabe de filosofar. O fórum está aberto aí
para que você coloque o que pensou e sentiu olhando para esse recorte, na verdade um recorte, né, das paredes da caverna na Serra da Capivara. Imagine só o que não seria estar ali na caverna, vendo essa imagem. O que você acha ou não acha também dessa não separação entre a pintura que representa o objeto e o objeto que é representado na pintura? O que você acha que pode estar ali expresso de crenças, medos e desejos do artista pré-histórico? Comenta lá, vamos conversar. A outra imagem que nós vamos ver é do quadro Abaporu, pintado por Tarsila do Amaral em 1928. Observe a imagem, pause, entre lá no fórum, veja o link, clica no link, dê zoom, observe essa imagem. O que ela te representa? Quais pensamentos e sentimentos te chegam? É interessante pensar que o que você estava vendo do quadro Abaporu não era o quadro Abaporu. Ou era? Não era. Era uma imagem digitalizada do quadro. Assim como a gente comentou de como seria ir até a caverna, né? Assim como a imagem das pinturas rupestres, elas não são as próprias pinturas rupestres. Como será a experiência de estar diante do quadro? Será possível, por exemplo, ver ou sentir os traços de movimentos das mãos dos artistas que fizeram as pinturas? O quadro Abaporu é uma pintura de tinta a óleo sobre tela, medindo 85 centímetros de altura por 73 centímetros de largura. E está localizado no Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Vamos ler alguns trechos de uma análise dessa obra encontrada no site culturagenial.com. Vamos lá. O nome da obra é de origem tupi-guarani e significa homem que come gente, canibal, o antropófago. O título da tela é resultado de uma junção dos termos aba, homem, pora, gente, e u, comer, abaporu. Muitos críticos de arte costumam associar a tela à célebre escultura O Pensador, de Rodin. Alguns chegam a sugerir que Abaporu é mesmo uma releitura da famosa peça do escultor francês. Será? O fato é que em ambas as criações a gente vê apenas um único protagonista, solitário, com um ar pensativo, com a mão apoiada na cabeça e com uma postura corporal semelhante. Continuando a leitura do site culturagenial.com, a obra marca a fase antropofágica da pintora Tarsila do Amaral, que ocorreu entre 1928 e 1930. É possível identificar traços característicos da artista, como a escolha de cores fortes, a inclusão de temas imaginários e a alteração da realidade. Na pintura, vemos um homem com grandes pés e mãos, e ainda o sol e um cacto. Esses elementos podem representar o trabalho físico, que era o ofício da maior parte da população brasileira naquele período. Por outro lado, a cabeça pequena pode significar a falta de pensamento crítico, que se limita a trabalhar com força, mas sem pensar muito. O homem representado em Abaporu transmite uma certa melancolia, pois o posicionamento da cabeça e expressão denotariam alguma tristeza ou depressão. Além disso, o pé grande também poderia revelar uma forte conexão do ser humano com a terra. Quanto às cores usadas em Abaporu, parece haver uma clara alusão à cultura brasileira, pois há destaque para o verde, o amarelo e o azul, cores predominantes da bandeira do Brasil. O cacto
faz uma referência à vegetação de regiões secas, como é o caso da nordestina, e o sol simbolizaria a dura rotina do trabalhador rural. Veja o que a reflexão estética também possibilita. Diante dessas interpretações, dessas informações, o que um novo olhar para a imagem te causa? A reflexão filosófica e estética pode navegar por diferentes e diversos elementos, procurando entender e decifrar o fazer artístico e também o fruir, o desfrutar, o experimentar a obra artística. Podemos falar das fontes de inspiração, das técnicas, dos movimentos culturais associados, os possíveis significados, os sentidos, e por aí vai. A arte representa e provoca pensamentos, emoções, sentimentos. O que você acha sobre isso? Antes de se expressar e dividir suas impressões conosco, inclusive em dados semióticos artísticos, fique à vontade. Assista ao vídeo que a gente deixou o link aí no fórum de discussão. Trata-se de um material produzido pela Pinacoteca de São Paulo, com o intuito de estimular a ação contemplativa de obras de arte e a reflexão estética. Qual o tempo certo de olhar para um quadro? O que o artista quis dizer? Qual o sentido disso? Ou, isso tem algum sentido? Isso não tem sentido? O que é sentido? E por aí a gente vai pensando, passeando pelas possibilidades estéticas de um curso médio de filosofia. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? O que você acha? Você já ouviu ou leu aquela frase atribuída a Pablo Picasso? A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. O que é imitar? O que é imitação? É uma mentira? É uma verdade? Que tipo de verdade? A arte representa algo? O que é a representação? Representação. 1. Ideia ou imagem que concebemos do mundo ou de alguma coisa. 2. Nas artes cênicas, ato de representar papéis, atuação. 5. Na filosofia, operação pela qual a mente tem presente em si mesma a imagem, a ideia ou o conceito que correspondem a um objeto que se encontra fora da consciência. Objeto fora da consciência, que é representado na mente. Uma imagem, uma ideia, um conceito representando algo na nossa mente. Para auxiliar ou intensificar nossos questionamentos, vamos falar um pouco de um conjunto de anotações, rascunhos e notas de circulação restrita das aulas de ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles. Esse conjunto de textos ficou registrado como sendo a Poética. Essa obra é considerada um importante momento de teorização e pensamento sobre a arte na filosofia. Nela, Aristóteles estuda as produções culturais de sua época. Ele trata da arte da palavra falada e da arte da palavra escrita. E reflete sobre o canto, a dança e o teatro, a tragédia e a comédia, o choro e o riso.
Vamos ler um trecho do texto. Parece ter havido para a poesia em geral duas causas. Causas estas naturais. Uma causa é que imitar é natural nos homens desde a infância, e é pela imitação que adquire os seus primeiros conhecimentos. A outra causa da poesia é que todos sentem prazer nas imitações. Segue Aristóteles. Uma prova disso é o que acontece na realidade. As coisas que observamos ao natural e nos fazem sentir mal agradam-nos quando as vemos representadas em imagens muito perfeitas, como, por exemplo, as reproduções dos mais repugnantes animais. A razão disto é que, quando vemos as imagens, gostamos dessa imitação, pois acontece que, vendo, aprendemos e deduzimos o que elas representam. Partindo desse texto da Poética, não querendo explicar como Aristóteles concebia, mas deixando o pensamento fluir aqui, podemos refletir sobre o imitar e o prazer diante das imitações, certo? E também o prazer diante de um aprendizado, ou de uma dedução da realidade objetiva ou subjetiva. E também o prazer diante de um tipo de aprendizado ou de dedução da realidade objetiva ou subjetiva que estaria sendo representada na nossa mente, na obra de arte, a partir da obra de arte, como fruto dessa imitação. A arte imita a vida? O que te chegam de pensamentos e sentimentos sobre tudo isso que a gente vem conversando? Pare, pense, se expresse no fórum. Seguindo nesse terceiro momento, a proposta agora é observar não uma imagem, mas, sobretudo, a poesia de uma canção. Essa canção se chama Lamento Sertanejo. Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo, eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como res desgarrada, nessa multidão, boiada caminhando a esmo. No blog museudacanção.blogspot.com há uma informação interessante sobre essa canção Lamento Sertanejo. Veja só. Vou ler aqui. Entre 1974 e 75, Dominguinhos mandou uma melodia composta em 1967, gravada numa fita cassete, para que Gilberto Gil colocasse letra. Originalmente era um forró, com uma melodia de acordes bem ligeiros. Quando Gil ouviu aquela melodia belíssima, percebeu que havia um lamento por detrás das notas e não conseguiu aceitar aquele andamento acelerado. Ele começou a tocar ao violão a melodia em um ritmo mais lento e percebeu que era de fato um lamento, quase uma prece. O Gil colocou então a letra que seguiu esse feeling do letrista. Nasceu assim a encantadora canção Lamento Sertanejo. O significado do sertanejo, é importante a gente falar, já que a gente falou tanto do sertanejo no primeiro momento, o significado do sertanejo que aparece no título aqui é um pouco diferente do que conversávamos naquele momento da fita aula. Como ensina o Alessandro Dias na sua dissertação de mestrado do Iê ao E Boi, o sertanejo aqui é, como no Rio de Janeiro, se chamavam mais comumente as músicas da região Nordeste e também do Centro-Sul. Isso vai ficar claro na arte audiovisual produzida para a música. Pause a fita e acesse o link divulgado no fórum. Reserve um tempo para apreciar o som e as imagens. Você acha que essa música
responde ao objetivo de ser um lamento? Você entende que todos os sertanejos se identificam com esse tipo de lamento? Essas duas perguntas, elas estão propostas nas sugestões de roteiro do currículo paulista. E a gente pode conversar sobre essas perguntas também lá no fórum. Mas agora vamos voltar ao Aristóteles e à sua poética. Mesmo depois de tanto tempo, a poética de Aristóteles continua a inspirar os escritores de narrativas. E nós vamos pensar agora nas narrativas e a escrita de narrativas. Lá no currículo paulista são mencionadas duas obras sobre a poética voltadas especialmente para roteiristas de cinema. São essas obras aí. A partir do filósofo, toda boa narrativa deve considerar três elementos. O primeiro deles, o enredo, ou a organização da imitação que é promovida pela arte. O segundo elemento, a elocução, ou a forma e a força expressiva musical que confere clareza e estilo na comunicação das palavras. E o terceiro elemento, o pensamento. O que é pensamento? Seria algo como a ideia geral que nos faz pensar e classificar a ação. Olhando para a poesia da música, que a gente acabou de ler, por exemplo, o enredo seria a história organizada que procura imitar o desgosto e o isolamento que passa o homem do sertão que veio viver na cidade. Já o pensamento seria a reflexão sobre o estar sempre contrariado, sobre as dificuldades de adaptação a um modo de vida totalmente diferente do que estava acostumado a viver, e por aí vai. Já o elemento da elocução seria a própria forma musical da melodia, as entonações no cantar, as entonações que comunicam o lamento pensado e enredado. Pause a fita, descanse. Reescute a música em outras versões, com outros artistas, diferentes entonações, diferentes apresentações, diferentes representações. Chegamos ao quarto e último momento dessa fita aula. Vamos começar apresentando uma questão de vestibular de 2009 da Universidade Estadual de Maringá. Vamos lá. O significado etimológico da palavra estética traduz a ideia de uma percepção totalizante e compreensão sensorial do mundo. Como disciplina da filosofia, a estética estuda as teorias da criação e da percepção artística. Assinale o que for correto. 1. Considerando que a obra de arte não entende o mundo por meio do pensamento lógico, podemos afirmar que a arte é incapaz de traduzir a realidade e fica, portanto, condenada ao âmbito da ilusão. Correto ou incorreto? 2. Aristóteles concebeu a arte como sendo expressão de um mundo ideal. A arte jamais deve imitar a realidade, pois ao fazê-lo, degrada-se. Correto? Diante do que falávamos da imitação, né? Acho que a resposta está fácil. 3. A arte pode ser realizada com uma função pedagógica. O pensamento estético de esquerda atribui à arte uma tarefa de crítica social e política. A arte deve ser engajada, isto é, comprometida com um processo de mudança capaz de libertar e de emancipar o homem. 4. Schiller acredita que, na prática de uma cultura estética, a humanidade pode reconciliar os impulsos sensuais e intelectivos, harmonizando-os. Essa reconciliação se dá por um novo modelo de sociedade
em que a arte, com seu poder de criatividade, pode libertar o homem do trabalho alienante, do sensualismo limitante, do prazer puramente físico e de um intelectualismo abstrato por teorias incompreensíveis. 5. A arte é um caso privilegiado de entendimento intuitivo do mundo, tanto para o artista que cria obras concretas e singulares, quanto para o apreciador que se entrega a elas para penetrar-lhes o sentido. Pode voltar, ler e pensar sobre as alternativas. Dá uma pausada no vídeo. Com o que nós conversamos até aqui, talvez não tenhamos elementos para dizer se as 3 últimas afirmações eram corretas ou não. As 2 primeiras estão incorretas. A partir do que a gente discutiu, a gente consegue perceber que elas estão incorretas. As outras 3, talvez você tenha buscado por livros, pela internet, talvez você já tivesse um conhecimento prévio, elas estão corretas. As alternativas 3, 4 e 5. Parece interessante a gente pensar que com essa questão a gente se abre para uma função educativa possível para a arte. A de possibilitar o engajamento em processos de mudança, de libertação, de emancipação, processos políticos. A arte também pode ser isso. A gente também se abre com o que diz o filósofo alemão Schiller sobre o poder criativo da arte, o poder libertador dos intelectualismos, dos sensualismos limitantes, do trabalho alienante. Por fim, essa questão permite com que a gente pense a arte como um diferenciado entendimento intuitivo de sentidos para o mundo, tanto para o artista como para o apreciador. O que você acha sobre isso? Comente na discussão específica do nosso fórum. Vamos agora observar e pensar com outra obra de arte, dessa vez do pintor surrealista René Magritte. Você já viu essa obra de arte em algum lugar? A frase em francês, abaixo da imagem do cachimbo, você sabe o que ela diz? Olha lá. Ela expressa: isso não é um cachimbo. Se o desenho fosse de um cachorro, de uma bola, por exemplo, e a frase fosse a mesma, a obra de arte não provocaria os pensamentos que ela provoca. Afinal, se o que estivesse desenhado ali fosse uma bola ou um cachorro, a gente pensaria, é claro que não é um cachimbo. É uma bola, é um cachorro. Mas o desenho é o de um cachimbo. E se está escrito ali que não é um cachimbo, o que é então? É a representação de um cachimbo, é um simulacro, é a imitação de um cachimbo. Magritte, o autor do quadro, chegou a dizer o seguinte: vocês podem encher de fumo o meu cachimbo? Não, não é mesmo? Ele é apenas uma representação. Portanto, se eu tivesse escrito no meu quadro, isso é um cachimbo, eu teria mentido. Magritte, com essa obra, ele acaba por apoiar uma tese artística de que a arte ela não precisa ser realista. Porque mesmo quando a gente tenta ser realista, a arte ela não está sendo. Porque a realidade nunca estará lá no quadro. Será sempre uma representação. No quadro ou na poesia, ou seja lá onde for. É preciso se perguntar o que pode ser a representação que já vimos nas definições nessa videoaula. Ao que a imitação, que é a arte, pode ou deve nos levar? Será que ela pode ou deve nos levar a sentidos criativos, a libertação de amarras? E a arte, de fato, como disse Picasso, ela é uma mentira que nos permite ver a verdade? O que você acha? Vamos complementar
os nossos pensamentos e sentimentos com o poema Autopsicografia, escrito por Fernando Pessoa em 1931. Vamos lá. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Dos sentidos criativos da arte, o que a gente pode pensar, por exemplo, junto ao que disse o poeta Manuel de Barros? 90% do que eu escrevo é invenção. Só 10% é mentira. Manuel de Barros também escreveu: tudo que não invento é falso. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. O que de pensamentos e sentimentos chegaram até você? Vamos conversar lá no fórum sobre tudo isso. Já que mencionamos o espírito inventivo do poeta Manuel de Barros, o espírito inventivo, criativo da arte, acho que vale a pena a gente terminar esse momento com uma das obras de arte do Manuel. Vamos lá. É o poema Uma Didática da Invenção. O rio, que fazia uma volta atrás da nossa casa, era a imagem de um vidro mole. Passou um homem e disse: essa volta que o rio faz se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Chegamos ao momento da nossa reflexão final. Se a arte imita a vida, vamos pensar na vida imitando a arte, ou na arte inventando a vida. A arte está em vários espaços do nosso dia a dia. Na televisão, no computador, nas nossas roupas, no celular, nas ruas, nos projetos arquitetônicos. Muitas vezes, as músicas, séries, filmes e telenovelas mexem com o nosso sentimento e imaginário, despertando em nós alguns desejos, interesses e vontades. Esses interesses podem ou não serem compatíveis com a cidadania ou com os interesses coletivos. Em um texto que a gente encontrou na revista Piauí, do Paulo da Costa e Silva, chamado Platão e o Poder da Música, a gente lê um pouquinho sobre a ideia exposta na República do Platão acerca da expulsão dos poetas da cidade ideal. Você já ouviu falar sobre isso, da expulsão dos poetas da cidade ideal por Platão? Bom, a gente lê um pouquinho disso lá no texto, nesse texto da revista Piauí, e a poesia, ao apresentar as representações dos seres humanos em ação, ela possibilita a empatia, um sentimento peculiar que nos faz sentir a emoção do outro. A empatia, está colocado lá no texto, ela se torna desejável ou temerária segundo os personagens com os quais somos conduzidos a nos identificar. Isso justificaria ali a expulsão dos poetas da cidade ideal. Por quê? Quando os homens imitados apresentam comportamentos condenáveis, como, por exemplo, Édipo, Medeia, Menelau, Helena e até Aquiles, com o seu ódio desmedido, ela induziria o espectador a ter maus pensamentos. Do ponto de vista do sentido da expulsão dos poetas,
Os crimes, disputas, estupros e traições dos deuses do Olimpo, por exemplo, representados nas obras de arte, poderiam fornecer modelos inadequados. O que você pensa e sente sobre isso? Alguma vez você já se sentiu incentivado a fazer algo, motivado pelas representações artísticas, e julgou que não seria adequado devido ao fato de haver uma distinção entre o que é ficção e representação, o que é arte, representação, imitação e o que seria a realidade? No currículo paulista, essa pergunta, além de nos remeter à situação, problema que tem nos acompanhado nesse curso médio, ela é importante para fomentar o autocuidado e o autoconhecimento. Vejam só que o autocuidado e o autoconhecimento é uma competência geral da Base Nacional Comum Curricular. É a competência geral 8. Muitas vezes, por falta de informação e reflexão sobre determinados assuntos, a gente acaba negligenciando cuidados físicos e emocionais. A partir dessa reflexão, é possível explorar a importância da compreensão das emoções, dos desejos, dos anseios, as questões que precisam ser cuidadas com atenção, principalmente quando elas extrapolam os limites da saúde e da qualidade de vida. Faça seus comentários no fórum de discussões. Para terminar essa aula, fica a indicação de um livro que aparece como uma das indicações aos professores nessa situação de aprendizagem. Trata-se do livro Explicando a Filosofia com Arte, de Charles Feitosa. Vale a pena conhecer. Ficamos por aqui. Bons estudos, pensamentos e sentimentos. Até a próxima!